outra aqui. Isso aqui é uma resenha da pega. Nem assim a gente acorda hoje, não eu tô dormindo aí. Gente, vamos falar aqui de uma situação que você pode ter muita dúvida, né? Um assunto que pode gerar muita dúvida ainda, que é justamente a contribuição dos segurados facultativos e contribuinte individual para quem está planejando aí a Previdência. Você sabe qual é a diferença? Como é que dá para contribuir hoje para a Previdência Social com o INSS? Então, para esclarecer essas dúvidas, a gente está recebendo aqui. Quarta-feira, é a nossa quarta previdenciária, né? E é com ela, Válbia Garrote, advogada especialista em direito previdenciário. Seja bem-vinda. Então, tem muita gente, Válbia, que ouve falar em segurado facultativo, contribuinte individual. Qual é a diferença? Quem se enquadra em cada categoria? Vamos explicar isso, porque gera muita dúvida, né? Vamos sim, minha amiga. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos ouve aqui da Rádio Mix. É sempre uma alegria estar aqui, mas vamos lá. Você que... É interessante que as pessoas elas acham que é só contribuir, Thaís. Aí você que está aí, contribuir, eu vou começar a contribuir. Vai lá e coloca qualquer coisa, pega a guia e coloca qualquer código, enfim. Você pode, inclusive, estar perdendo dinheiro aí nesse caso. Por quê? Não é só contribuir, a gente precisa entender quem eu sou para a Previdência. E aí você começou, contribuinte individual e o facultativo. O contribuinte facultativo, para que as pessoas nunca mais esqueçam, facultativo me lembra a palavrinha faculdade, que quer dizer escolha. Eu tenho uma faculdade, eu tenho a escolha de dizer se eu quero ou não contribuir para poder me aposentar. Por quê? Porque essa pessoa que ela é vista pelo INSS como facultativa é porque ela não tem um trabalho remunerado. Então ela pode escolher. Todos os outros mortais que trabalham e recebem por este trabalho, eles são obrigatórios, são segurados obrigatórios. E aí a gente pega, dentre os segurados obrigatórios, nós temos um deles que é o contribuinte individual, que é esse que trabalha por conta própria. Então, a diferença está aí. Quem trabalha de carteira assinada é o segurado empregado, quem trabalha por conta própria é o segurado contribuinte individual, que a gente chama normalmente por autônomo. Né? Então, existem esses dois tipos, que é quem a gente está abordando aqui hoje, que já começa daí. Qual é a condição dele diante do INSS? Trabalha ou não trabalha? Primeiro ponto. E o segundo ponto, que é importante eles entenderem, as diferenças são as alíquotas e os códigos. Então, não é de qualquer forma. O facultativo, ele só vai contribuir com 5% se ele for baixa renda. Se não, 11% e 20%. 11% ele não tem outra base de cálculo, Marcos, a não ser um salário mínimo. E 20% ele pode ir de um salário mínimo a o teto do INSS hoje, 8.554. Então, assim, é a partir daí que a gente começa a entender e a saber de que forma eu vou contribuir. E qual é a data que esse povo tem que contribuir? Eles precisam necessariamente contribuir até o dia 15 de cada mês. Por quê? Porque se ele contribui no 16º dia, vai contar, Thaís, como contribuição. Mas, Marcos, não vai contar como carência. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Todo mundo que vai se aposentar tem, pelo menos, 3 requisitos. Idade, tempo de contribuição e carência. E carência, ela é pouco dita. E a carência é pagamento em dia. É a mesma coisa de um plano de saúde, para que as pessoas não esqueçam mais. Eu preciso cumprir alguns meses pagando. O INSS ele exige um pouquinho mais. Eu preciso passar alguns meses pagando na data correta. Certo. Se não pagar na data correta, não preenche a carência. Então você pode ter tempo de contribuição de sobra e não ter carência. Não aposenta nunca. Agora, Válbia, no final das contas, mesmo com essa diferenciação por conta da condição de trabalho e da arrecadação, o direito é para garantir esse direito no final igual para todos, né? A cobertura para todos de um modo geral. Quem vai pagar essa diferença quando eles pagam menos? São as outras contribuições, é isso? Não. Na verdade, existe aí uma diferença nos direitos que eles vão ter. Isso é importante ser dito, Marcos. Quem paga 5% e 11% não tem, por exemplo, direito à aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, hoje, ela tem algumas regras de transição. A gente tem pelo menos 4 regras de transição só referente à contribuição. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode se aposentar antes. É a regra do pedágio de 100%, a regra do pedágio de 50%, é a regra da idade mínima progressiva. Então, assim, são outras
formas que a gente encontra, outras estratégias que existem hoje, que tem na lei, que permite que você possa se aposentar um tempo antes. Esses que contribuem de 5% e 11%, eles vão ter que esperar a idade, não tem para onde correr. Então, perceba, eles terminam pagando um pouco mais em detrimento de tempo, eu falo, em detrimento dos outros. Porque os Então, outros na época, o legislador acreditou que ele tinha que pagar mais mesmo. Ele precisaria pagar um pouco mais de tempo para garantir o benefício. Então, ele só vai ter direito de se aposentar por idade. Ou seja, mulher 62 e homem 65. Fora isso, com essas alíquotas menores, eles não se aposentam. Perfeito. Vai ter que esperar esse tempinho aí. Eu ouvi uma história aí relacionada a planejamento previdenciário de que você não precisa contribuir todos os meses para conseguir se aposentar. Que você pode contribuir esporadicamente. Como é que é isso? São tantas conversas relacionadas à Previdência. É verdade, Thaís. A gente precisa entender assim. Qual é a regra? A gente sabe que, vou pegar o que a gente vem conversando agora, 180 meses e 15 anos de contribuição com a idade. A mulher 62 e o homem 65. Tá. Então a gente tem que pensar assim, são estratégias. Todo mundo vai poder entrar nessa estratégia de pagar um mês sim e outro não? Depende. Qual é a idade dessa pessoa? Ela é segurada individual, ou seja, ela trabalha, ela recebe pela remuneração, ela não tem essa escolha. Porque quem trabalha tem que contribuir todos os meses. Infelizmente, Thaís, a internet ela tá cheia de fórmulas mágicas, sem um fundamento. Olha, as pessoas estão fazendo as coisas de uma forma muito rasa. Hoje tem muito professor de 2 páginas. E a gente precisa entender que você precisa procurar alguém que é especialista. Eu recebo muitas mensagens. Doutora, isso aqui é verdade? E aí eu tenho que explicar que não é necessariamente dessa forma. Porque a forma como passa eu não preciso, o que eu estou dizendo aqui, então é uma grande inverdade. Eu não preciso contribuir todos os meses. Calma. Você vai contribuir todos os meses. Se você trabalha, você não vai poder entrar nessa regrinha aí de a cada 6 meses eu contribuo. Não pode. Porque você vai incorrer no crime federal. Quando é que você pode fazer isso? Quando você está próximo de se aposentar, a sua idade, que é a única forma que a gente vai ter aí, aposentadoria por idade, e ao longo da vida, essa mulher ou esse homem trabalhou em algum momento e ele preencheu aí, ele tem hoje, vamos dizer, 13 anos. Ele tem hoje 14 anos. Então, ele não precisa de 13, 2 anos ou 1 ano para fechar os 15. E ele não tem mais trabalho, ele tá desempregado. Qual é a solução para esse homem? Ora, você vai pagar uma vez por mês como facultativo, uma vez, um mês sim e um mês não. Por quê? Porque você está apenas agora precisando preencher esses requisitos de 1, 2 anos. Então, tudo vai depender de como se encontra a vida desse homem e dessa mulher. Se ele falta pouco tempo e ele está desempregado, e se a gente fizer um planejamento de a cada 6 meses, por que a cada 6 meses, Thaís? Porque o facultativo, uma vez que você paga uma vez, paguei hoje, mês de julho, e se eu não tiver mais dinheiro de jeito nenhum, eu existo para o INSS daqui a 6 meses. Aí, daqui a 6 meses, eu paro de ter qualidade de segurado para o INSS. Eu tenho que voltar a pagar novamente. Porque nesse intervalo, se eu já tenho, por exemplo, a carência de 12 meses preenchida, se eu adoeço, eu estou acobertado, mesmo que eu tenha pago uma. Porque eu já cumpri uma carência. Então, as pessoas têm que entender o caso concreto delas. Há essa possibilidade? É para todo mundo? Óbvio que não. Então, a gente vai ter que olhar. Essa mulher que está dizendo que vai pagar a partir de agora, porque foi orientada a isso, ela já tem um tempo necessário e esse tempo que foi cronometrado para ela pagar, ou seja, 2 vezes no ano, a cada 6 meses, uma contribuição, para o tempo que falta para ela preencher. Mas isso não interfere no valor final do benefício lá na frente? Na verdade, para você fazer isso, vai interferir, óbvio, porque você vai contar essas só 2 contribuições por ano. Mas parte do princípio que ela teve uma vida contributiva lá atrás. Então, assim, é para uma pessoa que já contribuiu a vida inteira. Ou, vamos imaginar que é uma pessoa de 20 anos. Essa pessoa de 20 anos para 62, ela tem chão, não tem? E ela não está trabalhando e ela quer começar a contribuir. Ela pode começar a contribuir como facultativa uma vez a cada 6 meses. Percebe? Mas e qual é o valor dela? Veja, eu estou falando de uma pessoa de 20 anos, a gente espera que essa pessoa trabalhe a vida, tenha um trabalho durante essa vida aí, daqui para frente. Então, até lá, ela não vai viver
só com essa contribuição. Ah, Valber, mas essa pessoa não quer, é herdeira, vive de aluguel e não só quer fazer isso. Tem como? Tem. A gente projeta, mas essa pessoa precisa ter, lembre, 15 anos contribuindo dessa forma. Ou seja, ela vai ficar 30 anos, né? Porque são 2 contribuições só. Então, é muito tempo para ela. Dobra, né? A gente às vezes acha que está fazendo um bom negócio e aí é custo-benefício. Eu tenho que ir para a calculadora e eu tenho que ir para o caso concreto dela. Se enquadra? Se enquadra. O que as pessoas precisam entender é possível? É para todo mundo? Óbvio que não, tá? Então, assim, esse foi um exemplo assim, que eu dei para que as pessoas abram a mente. Ah, eu entendi, eu tenho que estar perto de me aposentar, eu tenho que ter tido uma vida contributiva, eu tenho que entender que isso não vai manchar a minha média. Então, são respostas que precisam ter para que você diga, eu vou lá e faço. Não é simplesmente entrar e vou fazer, que aí você vai se prejudicar inevitavelmente, isso eu posso garantir. Pois é, né? E é por isso que tem que ter a necessidade de você fazer o acompanhamento da sua vida previdenciária, você entender como é que você está, né, nesse universo tão complexo da Previdência. O que é que você tem, o que é que você terá, como tomar a decisão e em que momento essa decisão virá para a questão da aposentadoria. A gente sabe que ainda tem muita gente trabalhando que começou na infância e até na adolescência. Exato. Isso não foi reconhecido. Aí hoje o corpo sente as dores desse início de trabalho forçado, né, porque foi forçado, porque lugar de criança é na escola. E de repente hoje o corpo já não é mais o mesmo e você acha o seguinte, não, se eu sou assalariado, eu tenho aqui esse bico, estou fazendo e estou pagando, está tudo bem. E de repente para a Previdência você estava com o código errado, estava com a contribuição equivocada e mesmo que o seu corpo sinta a carga do tempo, mas o tempo não bate com a regra para aposentar. Então tem que ter atenção, é por isso que a gente tem esse quadro das quartas-feiras, tá certo, com a Válbia, que é advogada previdenciária, para fazer também essa reflexão para você, tá? Como está a sua vida previdenciária hoje? Já que necessariamente ela vai determinar o que será o depois, não é? Você está determinando o seu futuro hoje, Marcos, inevitavelmente. Exatamente, né? Porque olha, eu achava que demoraria só para chegar aos 50. Não é. Passa rápido. Quando você vê, você já está pensando em outras coisas, né? E aí a internet vem para complicar, com um bocado de pseudo-facilidade, né? Então você tem que ter cuidado, você tem que procurar essa orientação para que um advogado, claro, né, pleno no seu conhecimento, e sempre com ética e boa fé, né? Saber o que está fazendo. É uma vida que, se a gente decidir errado, é uma vida que vai ser prejudicada pro resto da vida. E é mensalmente um valor que você perde ou que você deixa de ganhar mensalmente pro resto da vida. Pois é. É difícil. É isso. E são muitos detalhes, né? É como a Válbia falou. Analise o seu caso, procure um profissional que tenha ali a experiência para lhe auxiliar no planejamento. Tem diversos profissionais que se intitulam ali como os caras da Previdência, que vão te dar o caminho ali do baú do tesouro. E na verdade não é dessa forma. Você vai perder dinheiro lá na frente. Então, a gente precisa entender que antes, Thaís, pra gente fechar, antes bastava você preencher as regras e era meio que assim, o fulano fez, eu faço igual e recebo. Hoje, gente, mudou muito isso. Hoje é muito personalíssimo. A Previdência hoje é estratégia pura. Se a gente não entender o que está acontecendo com a vida daquela pessoa que nos procura, a gente pode desgraçar a vida dessa pessoa. Ela pode estar perdendo dinheiro agora, como foi o caso do Marcos. Ela pode não ter direito. Por exemplo, um cara que me procurou esses dias, ele descobriu um câncer, trabalhava como autônomo e nunca contribuiu. Agora ele quer fazer isso, mas agora ele está incapacitado. Ele não só está doente, ele está incapacitado. Então a carência tem que ser cumprida antes. A gente precisa previamente se organizar, porque os fatos da vida acontecem quando a gente menos espera. É isso. Deus abençoe. Beijo, boa semana. Fiquem com Deus. Saúde e boa semana para você, tá? 7h40, a Med Rádio está com você.